Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo José Lima e nós estamos nessa jornada para aprender um pouco mais sobre o Java e o Java FX, né? Se você está comigo desde o início, sabe que nós estamos desenvolvendo uma aplicação em Java FX, utilizando essa tecnologia assim como outras que nós iremos utilizar ao longo desse projeto. E a gente já criou o ambiente de desenvolvimento, né? A gente já fez toda a configuração desse ambiente, a gente instalou o banco de dados, a gente já falou bastante sobre JavaFX, falamos sobre o CNBuild, falamos sobre a interface do JavaFX, como é que ela funciona, criamos algumas telas e nós estamos numa fase onde estamos falando um pouquinho também sobre o Spring Boot, né? Já que já fizemos a integração do JavaFX com o Spring Boot, de maneira que nós podemos trabalhar corretamente e fizemos essa integração. No vídeo passado a gente criou algumas entities, né, do nosso projeto que a gente vai utilizar. A gente falou um pouquinho sobre o banco de dados, sobre os relacionamentos e acabou refletindo esses relacionamentos, essas tabelas que tem lá no nosso banco de dados, aqui no nosso projeto, aqui no código, utilizando as entidades do JPA. No vídeo passado a gente eu cometi um pequeno engano aqui. Lá no finalzinho do vídeo, a gente fez aqui a entity order movement, né? E no final do vídeo eu acabei dando um pequeno vacilo aqui, onde era para colocar aqui um user entity, a gente colocou, a gente copiou e acabou deixando aqui um order entity no lugar do user. Então aqui é para ser uma entidade do usuário, né? Então só esse detalhezinho aqui para finalizar aqui a order movement entity, né? E aqui, na verdade, aqui é para ser order movement entity, né? Deixa eu só renomear aqui também essa classe, Shift F6 para renomear e deixar o nome aqui adequado. Entity também tivemos esse problema e vamos corrigir agora, né? Então, era isso que eu queria corrigir aqui e vamos dar prosseguimento aqui ao nosso projeto. No vídeo de hoje eu quero abrir aqui o meu navegador, na verdade já estou aberto, e vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura limpa, né? A gente vai fazer a implementação da arquitetura limpa nesse projeto. Deixa eu voltar para cá e só para mostrar para vocês o que é que nós já temos, né? A gente criou a nossa estrutura de pastas, a gente criou aqui os nossos, a gente já tem aqui dentro da nossa estrutura aqui das camadas o adapter, o config, o database. Aqui dentro do database a gente já fez aqui as nossas entidades. A gente vai ter também, além das entidades, a gente vai ter aqui os repositórios, né, aqui no database. E aqui no pacote do JavaFX a gente tem aqui por enquanto apenas dois controllers, né? O controller da dashboard e o controle da página da tela de login. E a gente vai trabalhar aqui, obviamente vai incluir mais arquivos em todos esses pacotes. E eu acabei tendo uma conversa aqui, né, com o nosso oráculo. Por enquanto eu estou usando aqui o Grok, que é a IA do Elon Musk. E nessa IA eu fui tirar alguns, passar a limpo, né, alguns detalhes sobre como é que a gente faz a implementação da arquitetura limpa, né? Então fez o seguinte prompt aqui, né? Eu estou aprendendo JavaFX, Spring Boot, aplicando arquitetura limpa. Pelo que entendi até esse momento, o controle faz a ligação das ações do usuário com o front da aplicação. Nesse controller, devo instanciar uma interface de caso de uso. A interface vai ser injetada, no caso, pelo Spring Boot. Ainda dentro do controller, tenho que instanciar um view model para representar os dados que serão manipulados e representados na tela. O ViewModel, por sua vez, vai precisar chamar o DTO quando o controller quiser passar algum dado para o caso de uso. Além disso, o ViewModel precisa mapear os dados para o DTO, já que o caso de uso só consegue passar e receber o DTO. Na implementação do caso de uso, eu chamo uma Gateway, que também vai ser injetada pelo Spring. Depois disso, na implementação da Gateway, vou precisar instanciar o repositório e mapear os dados do modelo
para uma entidade. Me ajuda a entender se é isso mesmo. Ou seja, eu fui tirar a dúvida, né? Como é que funciona realmente a arquitetura limpa, como faz a implementação desse projeto. E aí ele confirmou que realmente é dessa maneira, corrigiu alguns detalhes na forma como eu estava pensando, e na verdade não é nenhuma correção, né? Eu não me expressei de forma correta aqui em alguns detalhes, ele vai corrigir essa expressão esses erros de expressão que eu acabei cometendo aqui, né? Que ele fala: você está correto ao dizer que o controle atua como a ponte entre as ações, blá, blá, blá. Aí ele fala que o que é que o controller faz, né? Ele captura os eventos, interage com a camada de uso, atualiza a interface gráfica com base nos resultados retornados pelo caso de uso e vai falando, né? No contexto do Spring Boot, o controle, seja um REST control, que não é o nosso caso, né? No nosso caso aqui, a gente vai utilizar um controller de User Interface para o JavaFX. Geralmente não instancia diretamente. Isso foi o que a gente errou, né? A gente falou que o controller ele vai instanciar. O controller, na verdade, ele é pouca coisa a gente vai instanciar dentro do controller. Tudo vai ser feito através da injeção, né? A gente faz o uso da injeção de dependência utilizando aqui o Spring Boot com o AutoWired, né? Ou até o mesmo o Inject, mas na verdade a gente costuma usar aqui essa notação, né? Que é a AutoWired. Isso segue o princípio da inversão de controller, que é central no Spring. Por exemplo, aí ele dá aqui um exemplo, né? No caso, é isso que a gente vai fazer lá quando a gente for fazer aqui, vamos começar a programar. Aqui ele dá um exemplo, meu caso de uso. Aí ele pega esse caso de uso, já coloca aqui como final, né? E para que a gente seja obrigado a injetar isso no controller já coloca aqui o AutoWired para o próprio Spring fazer essa injeção de dependência, né? Então o próprio Spring ele vai injetar aqui no caso esse caso de uso aqui. O meu caso de uso vai ser injetado pelo Spring Boot. Ele deu aqui o exemplo. Aí segue, né? A View Model e sua relação com o DTO. Você mencionou que o View Model é usado para representar os dados manipulados e exibidos na tela. Isso está correto. No contexto do JavaFX, o View Model é a camada que representa o estado da interface gráfica, facilita a ligação, o data binding, entre os componentes visuais do JavaFX, como o text field, o table view, etc. Ele vai dando alguns exemplos que você pode usar para interagir com o view model. Aí, evita que a lógica de negócio vaze para a camada de apresentação, a view. Então a gente utiliza justamente o view model para que faça essa ponte também com ele vai assumir o papel do DTO, né? Mas qual é o problema de a gente não poder usar o DTO e ter que usar o view model, né? O JavaFX ele precisa que esses dados manipulados eles não sejam imutáveis, né? A gente tem que fazer a mudança no estado desses dados, e aí a gente precisa que esses dados sejam essa mudança seja feita no view model. Se a gente for fazer no DTO, a gente não vai conseguir, porque o DTO ele tem um estado permanente, a gente não consegue alterar o estado do DTO, né? Então vamos seguindo aqui. No entanto, há um ponto importante a esclarecer sobre a relação, aquilo que eu falei, né? A gente não se expressou de maneira correta, ele está esclarecendo isso, está deixando bem claro esse ponto. O view model não necessariamente precisa chamar o DTO. Isso aqui também é um ponto a a gente pode fazer das duas maneiras, né? Ele está dizendo que não necessariamente pode chamar o DTO. Em vez disso, o controle quem geralmente converte os dados do view model para um DTO. A gente pode fazer a conversão tanto dentro do controle como do view model. Eu não vejo problema você fazer esse mapeamento dos dados dentro do view model, mas assim, para você ser mais purista, realmente a função do controle é exatamente isso, né? E fazendo aquele meio de campo, é como se fosse lá dentro do vamos pegar
analogia do restaurante, como se ele fosse o garçom, né, que vai servindo todo mundo, ele é que serve, que faz a é, aquele meio de campo. Vamos lá, vamos seguindo. O mapeamento entre o View Model e DTA pode ser feito no controller ou uma camada específica para isso, como um mapper ou um adapter. Então, ele já deixou ele pegou, né, no nosso pé em relação a isso, né, que a gente disse que ia fazer um mapeamento dentro da View Model e ele aqui indica que a gente faça o mapeamento fora da View Model usando um próprio mapper, né, que a gente pode utilizar o mapper. No caso, eu avancei a conversa com o Grok para isso, então já fiz algumas tomadas de decisões que a gente vai ter no nosso projeto em relação a isso, através dessa conversa. Mas eu não vou colocar aqui a conversa toda, né? Que ela se estendeu. Tem muita coisa aqui, mas eu quero apresentar alguns detalhes dessa conversa, né? Para princípio, só os detalhes desse prompt, mas eu posso também estender os próximos prompts que surgiram a partir daí, né? Vamos lá. Aí, deixa eu ver como é que a gente tá aqui, né? Ele deu o exemplo aqui de um view model, né? O view model ele colocou apenas uma propriedade aqui, né? Para não ficar muito. No caso aqui a gente colocou o nome, né? Aí se você tiver aqui o nome, o que é que ele vai ter? Ele colocou a string property nome, isso aqui vai ser um string, na verdade é uma string property, né? Property, e ela já começa instanciada aqui, ó, new simple string property, e já está instanciada aqui, né? Então a gente vai ter essa propriedade aqui dentro da view model. Se eu quiser a propriedade, né? É um getter, trabalhar com a propriedade, basta eu usar aqui eu usar aqui esse método que é o nome property e ele vai retornar aqui o nome com a propriedade em si, né? Mas se eu quiser apenas a string, aí eu vou usar aqui o getNome. E se eu quiser alterar o valor da propriedade, se eu quiser alterar o valor, aí eu vou usar aqui um setNome. Então, esse aqui é um exemplo do ViewModel. Aqui ele deu também um exemplo do controller. Como é que a gente vai fazer para usar essa ViewModel aqui dentro do controller? Aí a gente vai mapear, né? No caso, eu não recomendo a gente fazer isso, mas aqui ele está dando um exemplo, né? Como é que a gente poderia fazer? A gente vai mapear os dados, o view modo para DTO aqui dentro do controller e a gente vai pegar esse DTO jogar dentro do caso de uso e vai receber aqui o retorno. Ele pegou no caso aqui 2 DTO, a gente não vai trabalhar assim, seria o correto na verdade, a gente ter um DTO de entrada aqui e um resultado DTO. Esse aqui é a forma mais canônica, vamos dizer assim, de se trabalhar, mas a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, até porque esse aqui é um projeto de aprendizado, né? Mas a gente já sabe que a forma mais canônica é você usar um DTO para os dados de entrada e outro DTO para os dados de saída. Aí ele vai pegar a view model, né? Vai setar o nome. Aí esse nome ele vai ter efeito lá na view se você quiser quando você quiser pegar os dados da view, aí você vai atualizar também isso aqui lá na view model. Então vamos lá, vamos seguindo. Aqui o controle faz um mapeamento entre o view model e o DTO. A gente não vai trabalhar dessa forma. A gente vai usar mais uma dependência para poder trabalhar com o mapeamento das nossas do DTO, da view model e das entities, né? Para a gente fazer o mapeamento de uma forma mais fácil, evitar o retrabalho, o boilerplate, enfim, como a gente vai estar fazendo esse projeto solo, não é tão indicado a gente também estar fazendo tanto material, produzindo tanto código. Então, para diminuir a produção de código, a gente vai usar mais alguns recursos que é possível, né? Caso de uso e DTO, né? Você está correto ao dizer que os casos de uso, use cases, operam com DTOs como entrada e saída. Isso é uma prática comum na arquitetura limpa, pois os DTOs são estruturas simples que carregam dados entre as camadas sem lógica de negócio. Ou seja, aqui ele está explicando para que serve o DTO.
Os casos de usos contêm a lógica de negócio e são independentes de framework, como Java FX, Spring Boot, ou seja, aqui a gente já está dentro de outra camada, né, que é a camada application. E aí, dentro da camada de application, a gente vai fazer vai fazer a implementação do nosso caso de uso e além de fazer a implementação do caso de uso, a gente vai pegar aqueles dados que estavam lá na camada exterior e transferir para cá. A gente vai fazer isso usando o DTO. Na implementação do caso de uso, você geralmente recebe um DTO como entrada, executa a lógica de negócio, chama uma gateway, interface que abstrai o acesso a recursos externos, como o banco de dados. A gente vai ter uma gateway, né, que é um portão de saída para os bancos. Eu acho que é assim, é um portão eu posso definir assim, né, que é um portão de saída para os bancos. É uma interface que você vai utilizar para você trabalhar com o seu banco, né? Então, aqui eles dão um exemplo dessa interface. A gente tem aqui o resultado do DTO. Aqui é o caso de uso, exatamente aqui é o caso de uso, né? O caso de uso ele vai ter, no caso, uma entrada, vai ter o retorno e a gente vai sempre usar o DTO e ele vai executar essa ação. No caso, por exemplo, isso aqui ele colocou o nome meu caso de uso, não está bem, não está muito semântico. Aqui a gente poderia ter, por exemplo, o caso de uso cadastrar usuário. Aí cadastrar usuário, vamos dizer, create use case. Aí a gente pegava aqui, chamava esse caso de uso, passava os dados de entrada do DTO e utilizava aqui o resultado do DTO como saída. Aqui a gente vai ter o método executar. Aí esse caso de uso ele vai ser implementado no Service, na camada aqui a gente vai utilizar dentro da própria application e aí sim a gente chama o gateway. Enfim, depois a gente vai entender melhor, né, com mais detalhes esse código aqui, mas ele deu um exemplo aqui como é que a gente faria a implementação de um caso de uso. Aí segue aqui, né? Get, aí ele segue explicando para que serve o get, o repositório, para não seguir, né? Não ficar tão vamos dizer, se alongar tanto nessa explicação. O que é que eu posso fazer, né? Eu vou pegar esse resultado aqui dessa conversa, pelo menos desse primeiro prompt, porque eu também prossegui, fiz mais prompt a ele começou a gente começou a prosseguir nessa conversa. Eu falei que que ele tá colocando aqui que como se eu precisasse usar mais de um DTO, né? Então eu perguntei para ele por que a gente não usa apenas um DTO. Aí ele falou, né, do princípio da separação de responsabilidade, né, da responsabilidade única. Se a gente usa mais de um DTO, a gente está ferindo esse princípio, que é um princípio básico do Solid, e da segregação de interface, enfim. Aí se a gente faz com o DTO um único DTO, a gente acaba não aplicando a arquitetura limpa de forma mais canônica, mais correta, né? Mas não acho que não fere tanto, né? Ele falou que realmente não, isso pode ser aceitável, mas que o ideal mesmo é a gente fazer um DTO de entrada e um DTO de saída, e para cada caso um DTO. Mas, enfim, a gente vai optar não por essa forma tão drástica de se trabalhar, tão canônica, tão rígida, porque na verdade a gente está fazendo um projeto solo, né? Se a gente quer fazer um projeto solo, e é como o pessoal costuma dizer, a arquitetura limpa ela é muito verbosa. Você vai produzir muito código se você quiser seguir a arquitetura limpa ao pé da letra. Mas para diminuir essa quantidade de código, a gente vai tomar algumas atitudes, até porque a gente está trabalhando solo, né? Se a gente está fazendo um projeto solo para estudar, o mais importante aqui é a gente adquirir o conhecimento, entender o que é que está fazendo, do que a gente está produzindo, está tentando trabalhar, produzindo tanto código sem ter essa necessidade, né? O que é mais importante aqui é a gente conseguir entender o que é que está fazendo. Então, ele deu algumas recomendações aqui: mantenha o DTO enxuto, use mapeamento explícito, deu algumas recomendações e
É, explicou, né? Porque eu usar DTO único e não o versus DTO separado, a gente pode pensar futuramente aqui com mais detalhes sobre sobre esse caso, né? Mas enfim, vamos chegar aqui na conclusão. Usar um único DTO e user DTO não é muito grave, especialmente em projetos menores ou fases iniciais, mas pode introduzir problemas de acoplamento, validação e manutenção à medida que o projeto cresce, para alinhar-se com arquitetura limpa. É preferível usar os DTO separados para entrada e saída, garantindo responsabilidades claras e contratos explícitos. Se você optou por um único DTO, use validações condicionais, documentação clara e mapeamentos explícitos para mitigar os riscos. Se você quiser, posso detalhar. E aí ele está dizendo que está começando a sempre os prompts aqui, essas LM agora, eles pretendem estender a conversa, né, para te manter mais tempo aqui. E foi isso que acabou acontecendo. Aí eu expliquei para ele, né? Estou desenvolvendo um projeto que é basicamente um CRUD. Na verdade, aqui eu escrevi errado, né? Enfim, dislexia atrapalha bastante, mas vamos seguir. Um sistema de almoxarifado. O sistema deve gerir usuários, pedidos, movimentações desses pedidos e materiais. A ideia é construir esse sistema para estudar os conceitos fundamentais de CleanArch, Java Spring, entre outros, e incrementar o meu portfólio. O problema é que estou vendo que, diferente de um MVC simples, a CleanArch está se demonstrando ser muito trabalhosa. A gente vê, né, que para você implementar a arquitetura limpa, você acaba tendo que criar muitos arquivos, muito código, é uma arquitetura bastante verbosa, e aí eu procurei saber se tinha alguma forma da gente conseguir aprender isso, não tendo um impacto tão grande no nosso aprendizado, de forma que a gente pudesse aplicar, aprender o conhecimento, mas sem se prejudicar tanto por essa verbosidade. Aí falei para ele, né? Sei que em um projeto real, onde existe uma equipe de desenvolvedores, isso não seria um problema tão grande, pois o desenvolvimento de toda a aplicação não ficaria a cargo de uma única pessoa. Que dicas você me dá para diminuir o excesso de trabalho e ainda assim implementar CleanArch de forma eficiente? Aí, na verdade, eu confesso que aqui era para ter feito um prompt melhor, né? Aí, não de forma eficiente, mas era para ser de forma que eu consiga aprender isso, né? Enfim, acho que no final a gente consegue chegar no que a gente queria, né? Aí eles desenvolveram um sistema de almoxarifado como um CRUD Create com arquitetura, com CleanArch. É uma excelente ideia para aprender e enriquecer seu portfólio. No entanto, você está correto ao observar que Clean Architecture pode ser trabalhosa, especialmente para um desenvolvedor solo, devido à separação rigorosa de camadas e a necessidade de criar várias classes, como DTO, casos de uso, gateways, entidades, etc. Para funcionalidade abaixo, apresento dicas para reduzir o excesso de trabalho, manter a eficiência e ainda implementar a Clean Architecture de forma fiel, mais adaptada ao contexto de um projeto individual. Aí aqui ele fala, né, algumas dicas. Dica para implementar a Clean Architecture de forma eficiente. Comece com um escopo reduzido. A gente vai se diminuir o escopo do trabalho que a gente vai se concentrar apenas em duas features aqui, né? Com usuário e material. A gente vai trabalhar primeiro com esses dois elementos aqui que são os mais importantes. Aí depois a gente vai passar para os pedidos, né, que também é importante. Depois replica o padrão, passa para outras entidades com pedidos e movimentações. Aí só, enfim, se a gente conseguir, né, se não demorar muito, se não der muito trabalho, aí a gente pode ver se a gente consegue implementar outras features do nossa aplicação, como a gente já tinha pensado antes. Vamos lá, benefício. Isso reduz o volume inicial de trabalho e permite que você
refine o processo antes de escalar para outras funcionalidades. Exemplo, implemente o cadastro e consulta de materiais primeiro, depois use o mesmo padrão para pedidos, ajustando apenas o que for necessário. É sempre assim mesmo que a gente faz, né? A gente implementa uma coisa, depois vê se está funcionando e sai replicando essa ideia que a gente teve em outras camadas para aproveitar, né, ganhar tempo e, enfim, é isso que esse é o indicado mesmo a fazer, né? Use padrões reutilizáveis, crie templates genéricos e estruture suas classes, controllers, casos de uso, gadgets, de forma que possam ser reutilizadas para diferentes entidades. Por exemplo, aí ele já dá aqui um exemplo, né? Crie uma interface genérica para caso de uso. A gente pode até aplicar isso, ó. É que possa ser implementada para diferentes entidades. Use um padrão para DTOs, como uma classe base, ou um padrão de nomeação consistente. Por exemplo, Create Material DTO, Update Material DTO, Material Result DTO. Isso aqui esse padrão também é o que a gente já ia implementar, né? Ele já viu que a gente entendeu que a gente prefere trabalhar com as nomenclaturas em inglês e aí já está dando aqui alguns casos em inglês, né? Embora já voltou para o português aqui. Enfim, vamos lá. Aí ele já dá aqui um exemplo de um caso de uso genérico. Seria interessante a gente não escrever tanto do caso de uso aqui. Ele dá um caso de uso mais genérico, né? Que é o use case. Aí é você pegar aqui o use case, aí entrada, saída. E aqui vai ser a classe de saída, né? Execute, entrada, saída. A gente pode fazer isso, né? Pegar aqui, transformar isso aqui numa classe mais genérica, colocar aqui um E, um S. Aí aqui a gente colocaria aqui, enfim, dá para a gente aplicar isso aqui e colocar no nosso código. Isso aí vai ser fácil de implementar. E é uma ideia boa a ser utilizada. Benefício: reutiliza padrões, reduz o trabalho de criar classes específicas para cada entidade, mantendo a consistência. Automatize o mapeamento entre camadas. Aí pronto, ele que já deu uma dica boa. Ele deu aqui duas possibilidades de uso, né? O Map Structure ou o Model Map, né? Eu aprofundei essa conversa com ele, né? Já aqui abaixo a gente tem mais detalhes. Deixa eu voltar para cá para a gente não se perder. Onde é que a gente estava? Acabei já. Vamos lá. Acabei já me perdendo. Use ferramentas como o Map Structure ou o Model Map. A gente vai utilizar essa aqui que é mais indicada para o nosso caso. Não que o Model Map não seja interessante, mas aí eu conversei prossegui a conversa, né, com a LLM aqui, e ela já deu mais dica fez uma comparação entre os dois, e a gente vai acabar usando aqui o Map Structure. É um pouco mais difícil de se usar, mas a gente não está com medo aqui de dificuldade. O que a gente quer é aprender mesmo. A gente pode ser mais difícil, mas a gente quer encarar aqui, quer aprender da forma mais correta, mais robusta, de forma que a gente consiga, se a gente tivesse com medo do perigo, a gente não ia estar trabalhando aqui com Clean Arc, né? A gente voltar para o MVCzinho padrão, quase que não sai. Vamos lá, simplifique os DTOs com cuidado. Aí pronto, aqui ele já indica pra gente que pode simplificar o DTO, né? A gente deu uma chorada, disse que estava sozinho. Aí é que não, então você pode simplificar o DTO com cuidado. Aí dá aqui as dicas pra gente fazer essa simplificação. Enfim, vamos seguir, né? Porque a gente já falou aqui sobre essa simplificação de DTO. Não quero também estar. Depois a gente pode até voltar para cá, conversar com ele mais sobre como é que a gente vai fazer essa simplificação. Padronize e documente a estrutura. Isso aí a gente já tem, né? Esse padrão aqui esse é o mesmo padrão de pacotes que a gente já tem aqui. Deixa eu voltar aqui para cá, ó. É o mesmo padrão, ó. Esse, na verdade, foi até eu passei para ele esse padrão. Não. Acho que depois que eu passo na conversa aqui mais abaixo os padrões que eu estava utilizando. Tá aqui o meu prompt, né? Aqui eu mostro a estrutura de padrão de pacotes que eu estava utilizando. Mas é muito parecido com o que a gente já tem. Deixa eu voltar aqui onde é que a gente estava.
tá aqui, é muito parecida com o que a gente já tem, né? Só com algumas pequenas mudanças. E essa mudança, na verdade, até eu já tinha pensado em fazer, né? Já tinha falado para ele que ia usar o get ao invés de adapter, até para ficar mais semântico. Então, aqui lá no nosso pacote, a gente vai vir aqui em infrastructure, deixa eu ver, aqui no, em vez de adapter, a gente vai chamar esse pacote aqui de gateways, né? Como ele está sugerindo aqui para gente. E ele também deixou sugeriu para a gente colocar o view mode aqui em application. Eu não vou fazer isso, e eu já expliquei para ele que não ia fazer. Ele acatou, disse que realmente era melhor colocar aqui dentro de infrastructure, e dei para ele aqui a estrutura de pacotes que eu ia trabalhar. Deixa eu voltar, vir para cá, até porque assim, se a gente for colocar todos os detalhes, acho que o vídeo não vai terminar nunca, né? Então deixa eu só colocar esse aqui é o esquema de pacotes que a gente já tem. Expliquei para ele que eu prefiro colocar o view model aqui dentro do pacote JavaFX, porque o view model faz parte da estrutura do JavaFX. Então, por enquanto, a gente vai ficar trabalhando com essa estrutura aqui. Então é isso. Eu acho que eu não vou me alongar mais, né? Vou falar mais sobre muito detalhe, né? Depois eu acho que eu posso, não, eu vou fazer isso. Eu vou pegar essa conversa aqui, transformar aqui numa documentação lá no Notion, e depois vocês podem dar uma lida com calma, se quiserem, nessa conversa aqui. Falei com ele também sobre o meu readme, né? Aí quem quiser dar uma lida lá no readme, vai estar lá no Git. Eu passei para ele o que é que eu já tinha, e ele sugeriu dar uma melhorada aqui no readme no readme do nosso projeto. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é isso. A gente fez dessa passada limpo, né, de como é que vai ficar a estrutura do nosso projeto. A gente tirou, esclareceu isso com a LLM. Muito bom a gente usar isso para poder refinar o nosso conhecimento, poder verificar se o que a gente está fazendo está realmente batendo com a realidade, com o mercado, e ajustar alguns detalhes. A gente não é obrigado a seguir todos os passos que a LLM tá nos orientando, mas é muito bom a gente poder verificar que a gente está no caminho certo, né? Que que a gente tem essa ferramenta para nos ajudar. Então, usem também as LLM para refinar o conhecimento de vocês, para aprender. Eu uso bastante aqui no meu dia a dia. É com ela que eu estou começando, aliás, que é com elas que eu também estou aprendendo a programar, e é como se fosse o meu mentor sênior aqui para dar as nossas dicas, né? Com ela que a gente está aprendendo, não só com o livro. Não deixe de ler os livros, de fazer os cursos. Eu faço hoje o curso de tecnologia da informação na UFRN. Eu leio bastante sobre esse assunto, assisto bastante vídeo, e a LLM mais uma ferramenta que a gente tem para validar o nosso conhecimento e poder aprender sobre o que a gente quer aprender, né? Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje era sobre isso. No próximo vídeo a gente vai colocar tudo isso aí lá no código, né? Colocar a mão na massa e voltar para o código, e implementar esse conhecimento que a gente já aprendeu agora nesse vídeo. Um abraço para você que ficou até aqui. Não esquece de clicar aí no botão do gostei, que isso nos ajuda bastante. E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até lá.